Capítulo 192 Mosquito sugador de sangue. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. QC: Amnésia. As coisas não correram tão bem quanto Zalrai pensou que seria. Enquanto discutiam as coisas, ao meio-dia do dia seguinte, os fantasmas virtuosos Águia sofreram um ataque. Quando Zalrai descobriu sobre o incidente, ele estava na fortaleza da Montanha de Ferro. Embora não houvesse muitos assuntos que precisassem ser tratados na fortaleza da Montanha de Ferro, Zalrai ainda verificava de vez em quando. Afinal, ele era o único que possuía o território. Além disso, ele também estava criando alguns coelhos de olhos azuis lá. Além de verificar a fazenda de coelhos de olhos azuis, havia também a questão de limpar a fortaleza, tirar o lixo e assim por diante. Se alguém vivesse em uma grande fortaleza, limpá-la era uma obrigação. Quando Zalrai obteve as notícias de Zawin, ele estava observando os coelhos de olhos azuis. Os coelhos de olhos azuis dentro do túnel da mina estavam crescendo bem, alguns deles até estavam se aproximando da maturidade. As escravas femininas cuidavam muito bem desses coelhos de olhos azuis. Ao ouvir o relatório de Zawin, Zalrai retornou imediatamente ao espaço. Ele olhou para a tela na sala de estar e descobriu que as águias estavam sendo atacadas por um grupo de insetos mágicos. Os insetos mágicos também podiam voar, mas os insetos mágicos comuns não deveriam poder voar tão alto. Mas, esses insetos mágicos que atacavam as águias eram um tanto excepcionais, já que eles podiam voar tão alto quanto os pássaros. Zalrai não pôde deixar de examinar os insetos. Esses insetos eram tão grandes quanto a palma de um humano. Sua probóscide era tão longa quanto seus corpos, e pareciam uma versão maior de um mosquito. Os corpos desses insetos eram de cor vermelha e pareciam muito agressivos. A quantidade era impressionante, pois eles estavam em um grupo extremamente grande, provavelmente em torno de dezenas de milhões ou mesmo centenas de milhões, cobrindo o céu. O que deixou Zalrai realmente surpreso foi que esses insetos semelhantes a mosquitos tinham um poder ofensivo muito forte. Atualmente, 3 dos fantasmas virtuosos Águia tiveram seu sangue sugado e estavam caindo do céu. Zalrai ficou surpreso com esses mosquitos e virou a cabeça para olhar para Grim. Vovô Grim, sabe alguma coisa sobre esses mosquitos? Por que é que na enciclopédia de bestas mágicas que a senhorita Laura enviou, não havia nada assim? Grim sacudiu a cabeça e disse, eu não vi nada parecido com eles. O poder de ataque desses mosquitos também é forte. Eles são de cor vermelha, que se assemelha aos mosquitos do fogo tóxico, mas seu poder de ataque tem muita diferença em comparação com esses mosquitos. Isso é muito estranho. Zalrai acenou com a cabeça e disse, eu também vi a introdução do mosquito do fogo tóxico. Em comparação com esses grandes mosquitos, os mosquitos do fogo tóxico não podem voar mais de 100 metros de altura. Contudo, olhando para esses mosquitos, eles podem voar tão alto quanto um pássaro, além de serem fortes. Grim assentiu. Desta vez, a outra águia caiu no chão. Apenas a que segurava o cajado fantasma permaneceu. Zalrai pensou, use pesticida. Isso certamente não era ele falando com Grim, mas com o cajado fantasma. O cajado fantasma emitiu um clarão verde, então uma fumaça de cor verde saiu do cajado fantasma e cobriu os insetos mágicos. Zalrai não pensou que esses mosquitos ficariam inesperadamente bem depois de serem cobertos pelo pesticida e continuarem atacando a águia. Aparentemente, o pesticida não teve nenhum efeito sobre eles. Zalrai ficou surpreso por um momento, mas imediatamente disse, escudo de terra. Depois de proferir essas palavras, um escudo defensivo marrom apareceu fora do corpo da águia, bloqueando os mosquitos. Então Zalrai relaxou um pouco. Zalrai ficou intrigado sobre o porquê desses mosquitos não terem medo do pesticida, quando de repente, Grim ofegou. Zalrai olhou para a tela, sua expressão se tornando séria. O escudo de terra estava agora coberto por mosquitos. Como eles sugavam isto para os estômagos deles, o escudo de terra começou a distintamente ficar fino. A mudança foi visível a olho nu. A testa de Zalrai mudou. Ele certamente sabia o que essa situação significava. Ele viu que os elementos mágicos do escudo de terra estavam sendo sugados pelos mosquitos, diluindo o escudo de terra. Esses mosquitos poderiam inesperadamente absorver o elemento mágico.
Que variedade eram eles? Como eu nunca ouvi falar deles antes. A aparência de Green também mudou quando ele disse: mosquito sugador de sangue. Eles são mosquitos sugadores de sangue. Zhao Hai ficou chocado por um momento, sua pele mudou quando ele finalmente se lembrou desses mosquitos. Esses mosquitos foram, na verdade, referenciados na enciclopédia das bestas mágicas que Laura havia dado a ele, mas só foram descritos um pouco. Entretanto, isso não significava que esses mosquitos não eram ferozes. Pelo contrário, esses mosquitos eram muito agressivos. No entanto, não havia informação suficiente sobre eles, só um pouco. Quando o livro declarava o perigo representado por esses mosquitos, era em teoria, em torno do nível de perigo que representava uma besta espiritual de 8º nível. As características desses mosquitos eram uma defesa forte, ataque forte, alta velocidade e voo de alta altitude. Eles têm sangue mágico, diminuem os danos causados por ataques gerais e suas probóscides ignoram as defesas de energia. Se fosse um escudo mágico ou um escudo de ki de batalha, se você esbarrou neles, eles poderiam sugar a energia diretamente para seu estômago. Além disso, podiam voar alto, tão alto quanto pássaros, e não eram mais lentos que os pássaros. Eles só tinham sido vistos algumas vezes no continente, então não havia muita informação sobre eles. Estes mosquitos só apareceram algumas vezes no continente, mas a primeira vez que isso aconteceu, os resultados foram desastrosos. Vários milhões, ou mesmo bilhões deles apareceram. Nos lugares que eles infestavam, não importava se fossem animais ou humanos, ninguém escapava, até mesmo por sorte. O incidente mais assustador aconteceu em uma cidade média, onde todos os seres humanos e animais foram sugados, transformando o local em uma cidade fantasma. Magia de sangue era o tipo de magia mais estranho. Estritamente falando, a magia de sangue era uma categoria de magia negra. Porém, no momento, apenas alguns magos negros conheciam a magia de sangue, já que a magia de sangue era realmente muito estranha. Se a magia negra era a mais sombria entre todos os tipos de magia, então a magia de sangue era a mais estranha entre todos os tipos de magia negra. O poder de ataque desta magia era grande, suas capacidades defensivas não eram fracas, mas seu ponto mais forte era sua habilidade regenerativa. A magia de sangue era muito difícil de cultivar, pois precisava de várias fontes de sangue. Ter o sangue de uma besta espiritual de alto nível torna um cultivador de magia negra mais forte. Se um cultivador escolher uma fonte de sangue, ele deve atacar uma besta espiritual de alto nível. Contudo, fazer tal coisa não era uma piada. Como tal, desde o início do cultivo da magia de sangue entre os humanos, eles só usaram sangue de outros humanos. Devido a isso, as habilidades regenerativas dos cultivadores da magia de sangue eram muito poderosas. Caso você tenha atingido o sangue noturno de alto nível, então mesmo a amputação poderia ser regenerada. Devido à natureza de seu cultivo, os instrutores da magia no continente proibiram seu uso. Foi precisamente por causa da magia de sangue que até agora, ninguém no continente havia encontrado uma maneira eficaz de lidar com esses mosquitos sugadores de sangue. Devido ao uso da magia de sangue, mosquitos sugadores de sangue poderiam usar a habilidade veneno de sangue para atacar. Essa habilidade era formidável. Uma vez que o sangue fosse envenenado por ela, só a morte os aguardava, mesmo que ele não fosse sugado pelos mosquitos sugadores de sangue. A morte seria causada pelo rompimento de artérias em todo o corpo, o que aconteceria em menos de 1/3 de minuto. A testa de Zhao Hai mudou. Ele gritou com uma voz fria, técnica do mar de chamas. Esta técnica era uma magia de efeito em área do elemento de fogo. O alcance efetivo de ataque era de 10 a 50 metros. Se houvesse alguma magia que pudesse lidar com os mosquitos sugadores de sangue, deveria ser uma magia baseada no elemento de fogo. Além disso, este era um ataque de efeito em área. O efeito não seria muito bom se a técnica do mar de chamas fosse lançada por um mago do elemento de fogo do 5º nível ou inferior. Nesse caso, os mosquitos sugadores de sangue não seriam afetados. Se o nível fosse muito baixo, então não poderia romper as defesas dos mosquitos sugadores de sangue. No entanto, agora, o poder de ataque do cajado fantasma era equivalente a um mago do 7º nível. Assim, deve ser um pouco eficaz contra esses mosquitos sugadores de sangue. Depois de saber que ele estava enfrentando os mosquitos sugadores de sangue,
Zhao Hai entendeu por que o pesticida não era eficaz contra eles. Foi devido ao fato de que esses mosquitos eram especialistas em veneno. Eles tinham alta imunidade contra toxinas. Toxinas comuns seriam inúteis contra elas. Com certeza, depois de lançar a técnica do mar de chamas, um grande número de mosquitos sugadores de sangue foi queimado até a morte. Contudo, os mosquitos eram demais, e eles tinham não medo de morrer. A águia estava batendo as asas, ela estava cercada pela técnica do mar de chamas, mas não seria capaz de detê-los por muito tempo. Zhao Hai assistiu à situação, franziu a testa, então disse: técnica da prisão de vento. A técnica da prisão de vento era uma magia de uso único e também era uma magia de efeito em área. Pode atacar até 20 vezes. Este efeito mágico preliminar do vento era um efeito difícil de lidar. Green estava observando a situação do lado de fora. Como Zhao Hai, ele também havia pensado em usar a técnica do mar de chamas. Não importa o que, deve ser eficaz contra os mosquitos sugadores de sangue. Mas, eles não tinham certeza do porquê Zhao Hai de repente tinha mudado para a técnica da prisão de vento. O alvo de Zhao Hai desta vez eram apenas 10 mosquitos. Afinal, a técnica da prisão de vento era apenas um feitiço preliminar. Se você usou para prender mais alvos, a força de prisão se tornaria mais fraca. Depois de prender os 10 mosquitos, com a intenção de Zhao Hai, ele moveu a águia junto com os 10 mosquitos de volta para o espaço. Após a entrada da águia e dos mosquitos, o espaço imediatamente avisou com um sinal sonoro. Descoberto insetos mutantes. Insetos identificados como mosquitos. Insetos digitalizados. Incorporando mosquitos no dispositivo de descarga. O corpo dos insetos tem energia mágica. Substância tóxica detectada. Extraindo energia mágica. Extraindo substâncias tóxicas. Fortalecendo o ataque robótico. Fortalecendo defesa robótica. Aumentando as capacidades regenerativas robóticas. Aumentando as habilidades de reprodução animal no espaço. Reforçando regeneração, ataque e capacidades defensivas das bestas de batalha bioquímicas. Fortalecimento da capacidade das bestas de batalha bioquímicas para absorver energia mágica. Aumentando a capacidade de absorção de energia do espaço. Melhorias foram feitas para o pesticida tóxico. A longa lista de notificação fez Zhao Hai confuso depois de ouvi-las. Em resumo, havia apenas algumas coisas a serem observadas. Primeiramente, depois que os mosquitos foram liberados, os mosquitos que foram produzidos seriam mosquitos sugadores de sangue. Em segundo lugar, as capacidades de defesa e ataque dos animais espaciais, bestas mágicas e mortos-vivos aumentaram junto com suas capacidades de regeneração. Embora não seja tão forte. Houve também um fortalecimento da eficiência de batalha dos fantasmas virtuosos águia, junto com o aumento de suas capacidades defensivas e capacidade de regeneração. Uma mudança notável foi que estes fantasmas virtuosos águias obtiveram a habilidade dos mosquitos sugadores de sangue, que era absorver o ki de batalha e a energia mágica de seus inimigos. Além disso, a toxicidade do pesticida também foi fortalecida. Agora, esse pesticida deve ser capaz de lidar com aqueles mosquitos sugadores de sangue. No entanto, um ponto que Zhao Hai não tinha certeza era o que significava quando dizia que a capacidade do espaço de absorver energia também foi fortalecida. Isso significava que o espaço poderia absorver energia do lado de fora. Embora ele não estivesse certo sobre o que essa notificação significava, as vantagens que conseguiram desta vez foram óbvias. Porém, foi uma pena que esses mosquitos foram avaliados como insetos nocivos ou pragas e, portanto, não poderiam ser criados no rancho, e por sua vez, não poderia aumentar o nível do rancho. Foi realmente uma grande pena. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.